E hoje a palavra do Senhor tem um título, e o título dela é Um Presente de Deus, um presente para Deus. Amém? Então esse é o título da nossa ministração de hoje, que vai ser embasado no texto de 1 Samuel, lá no início, a partir do capítulo de número 1. Só que para nós começarmos essa palavra, nós temos que entender o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento. Samuel é aquele mesmo, né? Que Samuel. Então esse momento de Samuel, momento histórico, é bem interessante porque a nossa Bíblia, ela não está literalmente em ordem cronológica. Amém? Você está aí? Amém. Ok. Então a nossa Bíblia não está em ordem cronológica. Samuel, ele está acontecendo enquanto o livro de Juízes também está acontecendo. Samuel, ele nasce, ou ele vem num momento muito crítico em Israel. No momento onde Israel estava sendo atacado constantemente pelos filisteus, estava sendo constantemente atacado e vilipendiado, as suas posses estavam sendo levadas, muitas coisas estavam acontecendo em Israel. Israel estava perdendo algo muito grande. Israel, nesse momento, ele não tinha um profeta. Israel, nesse momento, não tinha um sacerdote. Na realidade, tinha, mas o sacerdote que ali estava, na realidade, não fazia muita coisa. Criava os seus filhos totalmente de uma forma bem errada. E seus filhos, também como sacerdotes, faziam o que queria. Muitas coisas erradas estavam acontecendo. Então, entenda que nesse contexto, Samuel, ele nasce. Na realidade, o nascimento de Samuel ele acontece um pouquinho antes do ministério de Sansão. Quando Sansão ainda estava crescendo, estava passando por todas aquelas situações, lutando contra os filisteus com a sua força, mas a gente entende que a vida de Sansão não era uma vida muito legal. Ele podia, sim, ter feito muitas coisas boas para o Senhor contra aqueles que atacavam o povo de Israel, mas a sua vida não era uma vida digna. Por esse motivo, Deus estava precisando levantar um verdadeiro profeta. Deus estava precisando levantar um verdadeiro sacerdote naquela região. E nós então entramos nesse momento. Entramos nesse instante onde, contexto histórico, onde nós vemos isso acontecendo. E agora nós vamos saltar para um outro instante. Nós já entendemos o contexto histórico de Israel naquele momento e entendemos a necessidade de Deus para aquele instante. Mas agora vamos tirar o foco de Deus, da pessoa, dessa necessidade, e vamos colocar o foco agora em outro local. Creio que todo mundo conheça Samuel, já tem ouvido sobre Samuel, e já tem ouvido sobre a história de Ana, a sua mãe. Não vamos ler o texto, porque eu creio que você conheça, mas vamos fazer um pequeno resumo. Eucana, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. A Penina dava muitos filhos para Eucana, mas Ana, ela era estéril. E todos os dias eles subiam a Siló, eles subiam ao tabernáculo, eles subiam para o templo, para clamar ao Senhor, para fazer a sua oração constante anual. E todo ano que subia ao templo, subia ao tabernáculo para adorar ao Senhor, Ana pediu um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Porque Penina falava coisas contra ela, e ela ficava extremamente amargurada por tudo aquilo que estava acontecendo. Passava-se ano e mais anos e ela pedindo, Senhor, me dá um filho, eu preciso de um filho porque eu tenho que sair dessa desonra.
Eu tenho que sair desse momento difícil que eu estou passando. Todos olham para mim e vê que eu tenho um útero seco, que eu não posso fazer nada. E naquele momento, queridos, naquela época, não ter filhos era uma desonra muito grande para a mulher. E ela vivia esse processo ano após ano. Senhor, me dá um filho. Mas em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, ela muda a sua oração. Ela entende o que estava acontecendo e ela muda a sua oração. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora no versículo 11, e fez um voto dizendo, preste atenção, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entenda que a oração de Ana, nesse momento, foi totalmente diferente. Ela não pediu um filho para ela, ela pediu um filho para o Senhor. Ela pediu um filho para Deus, ela pediu um filho para entregar ao Senhor. Ela não pediu para ela, para ser dela, para estar dia após dia ao seu lado. Ela entendia que tudo que ela possuía, ou tudo que ela poderia possuir e ter, deveria ser para honrar e bendizer o nome do Senhor. E como diz a sua palavra, quer comais, quer bebais, e façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória do Senhor. Ela não quis trazer a glória para ela, porque ter um filho, nesse momento, na vida dela, seria uma glória, mas ela queria entregar essa glória a Deus. E você acha que você já entende o que aconteceu. Deus precisava de um profeta e um sacerdote. Ana precisava de um filho. Deus juntou tudo e realizou um milagre naquela região, naquele momento. E é interessante que, quando ela faz essa oração ao Senhor, depositando nas mãos de Deus, entregando a Deus um presente, o que nós vemos acontecer agora no versículo de número 19 e 20, diz assim, e levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu, ou teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Eu não sei, queridos, quanto tempo você tem clamado ao Senhor por um milagre na sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem clamado ao Senhor para que algo aconteça a você, uma falta que você tem, uma situação que você precisa que Deus venha intervir na sua vida. E eu quero dizer para você, Deus quer realmente te abençoar. Deus quer realmente mudar a sua história. Deus quer realmente mudar aquilo que está acontecendo na sua vida. Mas aquilo que você tem pedido, aquilo que
tem clamado é para você? A palavra do Senhor também declara, em outro texto, dizendo o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente poderia parar o versículo aí, mas aí ele não fica totalmente entendido, porque pedir mal, o que é? É que eu não estou fazendo oração de joelhos, eu não estou fazendo oração de cabeça para baixo, eu não estou fazendo oração debaixo d'água, eu não estou fazendo oração às 3 horas da manhã. Por quê? Deus não tem atendido a minha oração. E o texto continua dizendo: o Senhor não tem atendido, porque você tem clamado e pedido para o seu próprio deleite. Ou seja, nós temos que entender que quando colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, não somos mais de nós mesmos. Nós somos agora totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E ser totalmente de Deus é algo muito interessante. Eu ouvi alguém falando certa vez que Deus não está precisando de um sócio. E às vezes é assim que nós tratamos Deus. Achamos que Deus é sócio na nossa vida. Ele tem parte. Não é assim? A sociedade não é assim? Um tem uma parte, o outro tem outra. E chamamos às vezes Deus para ser nosso sócio. Onde Ele tem uma parte e nós ficamos dono da outra. Mas nós temos que entender que Deus não nos chama, Ele não quer nos chamar de sócio. Apóstolo Paulo, em sua palavra, ele usa um termo para designar aqueles que estão nas mãos de Deus. Ele busca um termo chamado doulos. Você sabe o que significa doulos? Escravo, servo. Agora, nós que estamos em Deus, não somos sócios dele, nós somos servos dele. E como servos não têm nada. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo deve ser depositado em suas mãos. E isso percorre a Bíblia inteira, isso percorre toda a palavra. E é interessante também quando nós chegamos lá em Apocalipse, a palavra do Senhor nos fala, nos mostra que todos nós que vamos aos céus, todos nós aqui vamos, amém? Glória a Deus. Todos nós que vamos aos céus, quando chegarmos lá em cima, todos nós ganharemos uma coroa. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Todos nós vamos receber uma coroa. Uma coroa maior, outra menor. Dependendo daquilo que fizemos, dependendo daquilo que realizamos, os nossos galardões que nós vamos conquistar em fazer realmente servindo ao Senhor. E lá em cima vamos ganhar uma coroa. E é interessante esse texto em Apocalipse, esse momento em Apocalipse, que Jesus Cristo é como se fosse nesse instante uma ópera, um teatro acontecendo. Não que aquilo fosse um teatro, entenda o que eu quero dizer. É como se fosse um abrir e fechar de cortinas. E há momentos, fecha a cortina, um outro momento acontece. E nós vemos Jesus Cristo, todos nós diante do Senhor. Diante de um tribunal. Não para julgar se nós somos bons ou ruins, porque todos estamos nos céus, amém? Mas para simplesmente recebermos a nossa coroa. E todos nós recebemos essas coroas e fecha a cortina, abre a cortina, e agora Jesus Cristo não entra como juiz, Jesus Cristo entra como Rei dos Reis. E quando Jesus Cristo entra como Rei dos Reis, a coisa mais linda que acontece lá em cima, que todos aqueles que estão com as suas coroas, quando vê Jesus Cristo entrando, todos tiram a coroa e colocam aos pés do Senhor, porque eles entendem que eles não são dignos dela, porque tudo o que aconteceu aqui sobre a face da terra
aconteceu única e exclusivamente pela graça de Deus. O alimento que temos, o serviço que temos, o trabalho que fazemos, tudo aquilo que realizamos única e exclusivamente porque Deus nos ama. Porque Deus te ama. Porque Deus é contigo. Deus é com você. E nesse momento ali em Apocalipse, eu creio que seja um momento extremamente especial, onde todos aqueles que estarão lá vão entender isso. E por incrível que pareça, aqueles que estarão lá também estão aqui agora. Mas é necessário que aqui nós já entendamos o que vai acontecer lá. Aqui é simplesmente um ensaio. É simplesmente um ensaio daquilo que vamos realizar pela eternidade diante do Senhor. Estarmos aqui diante de Deus, como o hino que foi falado, alguns podem dizer assim, mas que troço chato ficar diante do Senhor só declarando santo, 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 santo. E é isso que nós vamos fazer. Sabe por quê, queridos? Porque não teremos outras palavras para falar com o Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Não tem mais o que fazer, a única coisa que poderemos fazer é olhar para o Senhor e falar, Kadosh, 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 diretamente. A eternidade não tem hora, e como foi falado aqui pela manhã, a eternidade é um momento muito diferente, porque não existe passado, nem presente e nem futuro. Lá é tudo já. É tudo agora, é tudo nesse instante. Em sendo assim, entenda que o Senhor, Ele quer te abençoar no tempo dEle, que é já, que é agora. Mas você está disposto a isso? Você está disposto a realizar isso? Você está disposto a fazer isso? Porque entenda que a entrega que Ana teve, o que ela fez, não foi algo simplesmente de palavra. Ela, naquele momento de oração, realmente foi uma palavra que ela depositou. Senhor, se me deres um filho homem, eu entregarei esse filho a ti perpetuamente. E ele será consagrado para estar na sua presença, e ali viverá enquanto ele viver. Mas é interessante que, naquele momento, naquele instante, ela não estava falando só de boca para fora. Ela estava verdadeiramente falando o que ela desejava. Assim, no versículo de número 24, do mesmo capítulo 1 de Samuel, diz assim, e havendo desmamado, tomou-o consigo, tomou quem? Samuel. Então, ele desmamou. E, queridos, naquela época, desmamar não era com 6 meses. Hoje aqui é assim, né? É 6 meses, né? 6 meses desmama. Eu mamei até os 3 anos. Por isso que eu sou bonitão assim. Mamei até os 3 anos. Por isso que eu sou top desse jeito. Marquinhos deve ter mamado até os 12. Não sei. Ainda tive que eu cair na camisa. Mas mamei até os 3 anos. E naquela época, queridos, basicamente entre 4 e 6 anos era o desmame que acontecia numa criança. Então entenda que essa criança, e eu não sei aqui, né? Quantas mães aqui? Levanta a mão. Show. E a criança vive lá 9 meses dentro da sua barriga, e com certeza já dentro da barriga você já ama essa criança tremendamente, sim ou não? E depois quando nasce, então, quando você vê o rostinho da criança, mesmo que seja feinho, você acha que é a coisa mais linda do mundo. Não, e é assim, né? Meu filho, por exemplo, o primogênito, né, Ricardo, que está ali no som, ele nasceu feio, gente.
Não, é sério. Nasceu muito feio. Mas ele não tem complexo mais não, já foi curado. Passou pelo encontro. Ele nasceu feio, muito feio. Cabeça achatada, amassada. Parecia um sapinho, assim, enrugado. E era interessante que nessa época, eu não podia estar lá no centro cirúrgico. Aí fiquei com meu cunhado esperando na porta do centro cirúrgico, né? Aí saiu um bebê, aí a enfermeira fazia assim. E ele esperando, né? Aí vinha outro. Depois um quinto veio ela, né? Eu já abri um sorrisão, olhando, meu cunhado também. Aí, quando abriu a porta, chegou, assim, eu olhei. Meu cunhado olhou para mim. Que bom que está com saúde. Que bom que está com saúde. Mas hoje é uma maravilha, né? Meu filho ali atrás, espécime esplêndido de homem, né? Então, maravilhoso, lindo, Jorge 2.0, né? Mas o amor que nós temos, que geramos pelos nossos filhos, isso é muito tremendo. Eu fico imaginando você, mãe, que gerou uma criança 9 meses, depois sai da barriga, e mesmo sendo feinho, você acha que é a coisa mais linda do mundo. Passa-se 1 ano, 2, 3, você amamentando, você cuidando, você fazendo tudo aquilo com ele, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e ao término desse momento, você tem a hombridade de não voltar atrás na sua promessa. Depois de ter vivido todo esse tempo com o filho, o texto diz aqui, no versículo de número 24, e havendo desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, 1 éfa de farinha e 1 odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e trouxeram o menino a Eli, que era o sacerdote. E disse ela, ah, meu senhor, vive a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu tinha feito. Por isso também, ao Senhor, eu o entregarei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e adorou ali o Senhor. Amém? Mesmo com todas essas circunstâncias, Ana não voltou atrás. Ela entregou ao Senhor aquilo que ela tinha prometido, aquilo que ela tinha colocado no seu coração. Ela não voltou atrás no seu pedido. Ela não voltou atrás naquilo. E era interessante que você poderia dizer, caramba, mas ela não podia ter filhos. Foi um milagre que Deus entregar Samuel a ela. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos. Quando nós entregamos verdadeiramente algo a Deus, Deus devolve aquilo de forma sobejada. Deus devolve aquilo de forma multiplicada. O texto diz em 1 Samuel, capítulo 2, o seguinte, no versículo de número 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela não ficou só em Samuel, ela teve mais 5 filhos depois daquele momento. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele recompensa os seus servos. Não foi uma questão de barganha que Ana fez com Deus. E ela nem pediu mais filhos, ela só pediu Samuel. Ela só pediu aquele que não era necessariamente para ela, mas era para entregar ao Senhor.
e pelo seu coração grato, e pelo seu coração fiel, e pelo seu coração de estar firme nas promessas que ela fez ao Senhor, o Senhor a recompensou. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei o que você tem clamado. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus quer te abençoar. Deus quer responder a sua oração. Mas entenda que aquilo que você está pedindo ao Senhor tem que ser revertido agora. Deixar de ser seu para ser de Deus. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote. E Deus achou em Ana a ferramenta para que isso acontecesse. Hoje, Deus também está olhando para você como ferramenta nas mãos dele. O que você tem a entregar ao Senhor? O que você tem a entregar ao Senhor? Porque o que ela entregou ao Senhor mudou a história de Israel. O que ela entregou ao Senhor mudou a história daquele povo. Aquele povo já não tinha mais profeta, aquele povo não tinha mais alguém como sacerdote. E nós entendemos, queridos, que a função de profeta e sacerdote são diferentes. O profeta é aquele chamado por Deus para trazer ao povo a mensagem do Senhor. E o sacerdote é aquele chamado por Deus para trazer ao povo a presença de Deus. E Deus conseguiu em Samuel, ter essas duas pessoas. Ele conseguiu em Samuel ter um grande profeta. E ele conseguiu em Samuel ter também um grande sacerdote. Nós não vamos parar aqui para falar de toda a história que aconteceu na vida de Samuel. Porque agora o foco não é mais Ana, o foco não é mais Samuel, o foco agora somos nós. Deus tem separado a cada um de nós para estarmos na sua presença. Nós temos que entender que nós temos um chamado, que você tem um chamado. Fale comigo, eu tenho um chamado. Eu sei que você não gosta disso, mas eu vou fazer mesmo assim. Olha para o seu irmão do lado e fale para ele, você tem um chamado. Amém? Você tem um chamado. Bote para mim na tela aí o texto, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um texto extremamente conhecido, principalmente aqueles que estão aqui nessa igreja já há algum tempo. Vocês, porém, são geração eleita. Posso ouvir glória a Deus? São mesmo? Sacerdócio real. Nação santa. Presta atenção. Povo exclusivo de Deus. Você sabe o que significa ser exclusivo? Sabe o que significa ser exclusivo? Eu não sei se você tem alguma coisa exclusiva. Tem? Alguma coisa que é só sua? Que alguém mete a mão, você olha, chega a rosnar. Ser exclusivo de Deus é isso. É Deus tomar pela mão e dizer, é meu, ninguém toca. É meu, é exclusivo meu. É exclusivo meu. Se o inimigo quiser tocar, tá maluco? É meu, não toca. Ai daquele que tocar no povo exclusivo de Deus. E ele diz mais, preste atenção, todo mundo diz glória a Deus, eu sou nação eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo. Mas eu quero dizer que você só é isso
Se o restante acontecer na sua vida, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem feito isso? A sua vida tem sido assim? Tem sido para fazer isso? Se sim, o de cima está top. Se não, repense. Se aquilo realmente faz parte da sua vida. Porque uma coisa está inteiramente atrelada à outra. Se eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, necessariamente eu tenho que ser profeta e sacerdote do Senhor. Eu tenho que necessariamente ser aquele que vai anunciar ao Senhor as nações. Deus não te chamou, não me chamou, para ficarmos sentados num banco da igreja, fazendo o nosso traseiro ficar quadradinho. Esse não é o objetivo. Deus não te chamou para isso. A palavra do Senhor deixa bem claro isso, e eu acho isso maravilhoso, eu acho lindo. A primeira ordem que o Senhor deu à igreja, quando ele já estava assim glorificado, quando ele apareceu aos seus discípulos, estando todos eles a portas fechadas, ele chega até eles, e a partir daquele momento ele começa a ter uma conversa com eles, e no final ele dá uma grande comissão. Grande comissão. E acho que todo mundo conhece esse texto, Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, por onde? Por onde? Ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos. Ide e fazei discípulos. Bota para mim, Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é diferente de ganhar almas para Jesus, amém? Fazer discípulos é diferente disso. Essa foi a ordem, você entende que essa ordem foi só para os apóstolos ou serve para você hoje também? Serve para você? Então cutuque seu irmão e fala assim, serve para você, varão, ou varoa. E diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como fazer discípulos? Ele ensina, é fazendo aquilo ali. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pode dizer, peraí, não entendi. Se faz discípulo batizando? Sim. Batizar, a palavra batismo, vem do grego, é uma transliteração da palavra do grego que é baptizo. A gente não tem uma palavra, uma tradução exata de batismo. Então pegamos a palavra no grego, baptizo, e transliteramos ela para o português, ficando batismo. E a palavra baptizo tem um significado, e esse significado é muito legal. Imagina se você estiver na Grécia e tiver um cara assim na beirada do precipício, olhando para a água, e você disser para ele, baptizo, sabe o que ele faz? Ele se joga, ele mergulha. Então vamos tirar essa palavra batizando-os e vamos colocar a palavra batismo no lugar? Sabe como nós fazemos discípulos? É mergulhando-os no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você consegue entender isso? E como você faz isso? Como você mergulha alguém no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Está no versículo 20. Por favor. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei a vocês.
É assim que se leva alguém a mergulhar no Senhor. É assim que se faz discípulos. Mas aí a pergunta que se vai: como eu posso ensinar alguma coisa que às vezes eu mesmo não obedeço? Eu amo um texto, amo muito um texto. E a cada dia que passa, é interessante isso, mas antes de falar desse texto, a gente que é teólogo, a gente estuda muito cultura judaica, e eu creio que todo mundo aqui já tenha visto um talite. Você já viu o talite? Sabe o que é? É aquele, como se fosse um chale bem grande, né, que tem umas franjinhas na ponta, né, que o judeu usa para orar, geralmente, bota na cabeça para orar. Então, aquilo ali é um talite, ok? É um talite. E o talite, ele tem umas franjinhas na ponta, tem umas mais grossas na beirada, que simbolizam os 10 mandamentos, mas todas as outras franjinhas simbolizam todos os mandamentos que o Senhor entregou ao povo judeu, ao povo de Israel, ok? Que são 613 franjinhas daquela. Amém? O judeu, aquele judeu, né? Eles usam, para não usar aquele talite durante o seu dia a dia, constantemente, para não usar direto, e lembrando, por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus, ela tocou na realidade no seu talite. Que Jesus Cristo usava um talite bem grande. Tá? Então a mulher tocou nas beiradinhas, na orla, nas franjinhas do talite de Jesus. Mas o judeu, aquele que é bem firme, bem fixo realmente nas leis do Senhor, para ele não usar o talite todo dia ou 24 horas por dia, ele usa algo chamado tizi-tizi, que é uma camisa sem costas que só tem a parte da frente. E na beirada desse tizi-tizi, dessa camisa, ele tem as franjinhas. E as franjinhas saem pela roupa e ficam assim do lado de fora. Você já viu algum judeu com um negocinho assim? Às vezes no Rio acontece, quando ele está passando, passa um ou outro com algo assim. E aí a pergunta é, por que ele usa aquilo? Por que aquelas franjinhas ficam do lado de fora? Para mostrar às pessoas que eles são judeus? Para mostrar às pessoas que eles, são diferentes? Não. É interessante que na cultura judaica, aquele tizi-tizi, aquelas franjinhas, aquelas franjas que ficam lá de fora, enquanto o judeu fica andando, aquelas franjinhas ficam batendo na sua perna para lembrar constantemente de que ele deve e tem que seguir as leis do Senhor. Que bom que nós não temos mais um tizi-tizi visível. O nosso tizi-tizi tem que ser agora dentro do nosso coração. Para nós lembrarmos constantemente que temos que estar buscando ao Senhor e fazendo a sua vontade. E como diz o texto, como que eu posso ensinar alguma coisa que eu não vivo? Todos nós gostamos de ser chamados geração eleita, povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real. Mas é necessário que nós entendamos qual foi o nosso chamado. Samuel entendeu o chamado dele. E no momento que o Senhor chamou Samuel, o que ele disse? Eis-me aqui. Hoje, o Senhor está gritando o seu nome muito alto. Hoje, o Senhor está gritando, está chamando o seu nome muito alto. Samuel ainda era novinho. Ele não entendia muita coisa. Primeiro momento que Deus chamou Samuel, ele foi correndo lá para Eli e disse: fala, Senhor, o que você me chamou?
Eli acordou assustado, não te chamei, volta a dormir. Samuel olhou assim, tá bom. Voltou a dormir. E novamente Samuel, e ele volta, vai correndo de novo. Fala, Eli, o Senhor me chamou? Não. Mas ele entende naquele momento que existia algo diferente naquele instante sobre a vida daquele jovem. Ele disse assim, Samuel, não sou eu que estou te chamando. Deita. E se vier uma voz novamente te chamando, ele levanta a tua voz e diz, fala comigo, Senhor, que eu te escuto. E ele, mais uma vez, a voz chamou, Samuel. E naquele instante, ele levantou e disse, fala, Senhor. Fala comigo, porque teu servo ouve. Fala comigo. Fala comigo. Quando Samuel estava falando, fala comigo, não era simplesmente o meu ouvido estar atento àquilo que o Senhor está dizendo. Não era isso que Samuel estava falando. Ele disse, Senhor, estou aqui à tua disposição. Se eu mandar pular, eu pulo. Se o Senhor mandar rolar, eu rolo. Se o Senhor mandar ir para as nações, eu irei. Não importa qual seja o chamado que o Senhor tem para mim. Eu simplesmente estarei lá, aonde o Senhor quiser. Mas para o último texto, para nós fecharmos essa palavra de hoje, gostaria que você abrisse a sua palavra em 2 Coríntios. Eu gostaria também que fosse colocado na tela. 2 Coríntios, capítulo... Agora deu ruim. Deu ruim que sumiu aqui o capítulo. Marquinhos, me ajuda aí. Ministério da Reconciliação. É qual capítulo? Eu não botei o capítulo aqui. 5:11, show. 2 Coríntios 5. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Bota o 18 mais uma vez. Só a partir do 18, por favor. 2 Coríntios 5, 18. E diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da... Você não sabe qual é o seu ministério? Ministério da... Você pode ser profeta, mestre, pastor, apóstolo, mas o quê? Profeta. Você pode ter o dom que for ministerial, mas entenda que independente do dom ministerial que você tem, Deus te chamou para o ministério da reconciliação. E no 19 diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou. Confiou a quem? Não, nós é muita gente. Confiou a quem? Isso aí. A mim. Confiou a mim. O ministério a mensagem da reconciliação. 20. De sorte que somos o quê? Somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por quem? A palavra do Senhor declara que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus.
Tem situações ruins em vários lugares do mundo. Na esquina da sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, na sua faculdade. E Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. A terra tem clamado para que cada um de nós nos levantemos. Para que cada um de nós nos levantemos e façamos a diferença onde quer que estejamos. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor. O Senhor confiou a cada um de nós essa mensagem. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. É através de nós que o Senhor tem clamado, é através de nós que Deus vai chegar aonde Ele quer. E talvez, querido, o Evangelho não tenha chegado na casa do seu vizinho, porque você não foi lá ainda. Talvez o Evangelho não tenha chegado no seu trabalho, porque você não falou de Jesus lá. Deus confiou a você. Deus confiou a mim. O ministério da reconciliação. E rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Nós estamos extremamente e constantemente ouvindo que Deus pode nos abençoar. E é verdade. Deus pode e quer. Mas hoje é o dia também de nós deixarmos de pedir e passemos a entregar. Não o que eu tenho, mas o que eu sou. Você é filho de Deus. Você é profeta do Senhor. Você é sacerdote do Deus vivo. Você foi chamado como geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus de forma exclusiva. Deus te chamou. Independente daquilo que você possa receber, hoje é dia de você entregar. E é óbvio que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Ana pediu um filho, e Ele deu o que ela pediu. Mas porque ela foi fiel, Ele deu muito mais do que ela precisava. Está afim? Você quer? Fique de pé, então.